ano é 1260 e uma sombra de morte avançava imparável, devorando nações inteiras no mapa. Bagdá jazia em ruínas fumegantes, enquanto rios de sangue anunciavam o fim das esperanças. Do Pacífico aos portões da Europa, nenhum exército conseguia frear a fúria da Horda Dourada. Agora, a besta insaciável voltava seus olhos para o Egito, o último bastião de resistência. Se o Nilo caísse, a chama da civilização humana se apagaria para sempre na escuridão total. Mas no vale de Ain Jalut, o destino preparava uma reviravolta que a história jamais esqueceu. Guerreiros nascidos na escravidão aguardavam a tempestade, forjados em disciplina e ferro. Eles guardavam uma arma secreta, uma tática letal que a arrogância mongol não podia prever. Esta é a saga de como o impossível aconteceu e a invencibilidade foi quebrada no deserto. Prepare-se para ver o dia em que o mundo prendeu a respiração e a história mudou de rumo. Para entender o terror absoluto, imagine um mundo onde a esperança morreu. A queda de Bagdá foi um trauma global. Os mongóis não só conquistavam, eles apagavam o passado. Bibliotecas inteiras foram jogadas no rio Tigre, até a água correr preta de tinta, afogando a sabedoria humana. O mundo assistia paralisado, acreditando que o apocalipse bíblico havia finalmente chegado sob a forma de arqueiros montados. No Cairo, porém, uma casta guerreira não tremia. Os mamelucos eram anomalias, escravos que viraram elite. Arrancados das estepes ainda crianças, sofriam um treino que quebrava o espírito para reconstruí-lo como aço. Não lutavam por patriotismo a uma terra alheia, mas pela irmandade da espada e sobrevivência. Eles criaram uma lealdade fanática que ouro nenhum podia comprar, tornando-se a única muralha sólida contra a maré mongol. Baibars e Qutuz sabiam que força bruta não bastaria contra a máquina mongol. Precisavam de algo mais sutil e perigoso, usar a mente do inimigo contra ele. Os mongóis venciam pelo medo, e porque inimigos os enfrentavam em campo aberto, onde sua mobilidade era fatal. Para vencer, os mamelucos tinham que anular essa velocidade. O plano era transformar a caçada em uma armadilha claustrofóbica, forçando o combate onde a cavalaria seria inútil. A escolha do campo de batalha foi o primeiro lance de gênio. Ain Jalut, a fonte de Golias, era um vale estreito, cercado por terrenos acidentados na Galileia. Qutuz sabia que ali a cavalaria mongol perderia sua maior vantagem, a manobra. Eles transformariam a geografia em um aliado, forçando o inimigo a lutar em um corredor da morte. Onde exércitos anteriores falharam por lutar em planícies, os mamelucos venceriam usando o terreno como arma. Mas atrair o exército mais experiente do mundo para uma armadilha exigia uma isca perfeita. Baibars, com sua audácia lendária, assumiu a missão suicida. Ele lideraria a vanguarda, um grupo pequeno para parecer presa fácil, mas letal o bastante para provocar a ira. O plano dependia da capacidade desse grupo de suportar o impacto inicial e fingir medo no momento exato. Se falhassem na atuação, seriam aniquilados antes da armadilha fechar. Quando enviados de Hulagu Khan exigiram submissão no Cairo, Qutuz respondeu com brutalidade calculada. Executou os mensageiros e expôs suas cabeças. Não haveria volta. A diplomacia foi substituída pela guerra total. Esse ato chocou os mongóis, acostumados a verem reinos se renderem com uma carta. O Egito gritava ao mundo que preferia morrer lutando a viver de joelhos, desafiando a narrativa de medo que paralisava o resto do planeta. A marcha para a Palestina foi tensa. Os mamelucos negociaram trégua com os cruzados cristãos, inimigos antigos. Diante da aniquilação total, as guerras religiosas foram suspensas. Os cruzados, aterrorizados pelos massacres no Oriente, deixaram o exército islâmico passar. Foi um raro momento de realpolitik medieval, onde a sobrevivência falou mais alto que o dogma, pavimentando o único caminho possível para o confronto final. Na manhã de 3 de setembro,
O silêncio do vale foi rasgado por milhares de cascos. Kitbuka, comandante mongol confiante após décadas de vitórias, avistou a força de Baibars. Ele viu o que queria ver: um exército exposto e vulnerável. A arrogância, cultivada por anos sem derrotas, cegou-o para a armadilha. Ele não percebeu que não via o quadro completo. Viu apenas mais uma vitória fácil para adicionar à sua lenda e mais espólios para o Khan. O choque inicial foi violento. A vanguarda mameluca colidiu com a fúria mongol. Baibars lutava como um demônio, garantindo que seus homens recuassem lentamente, vendendo caro cada metro. Eles precisavam parecer que estavam sendo empurrados, não que recuavam de propósito. Era uma atuação digna de Oscar, executada sob chuva de flechas. Um único erro de tempo significaria o fim da civilização ali mesmo, sob as patas dos cavalos inimigos. Então o sinal foi dado. Os mamelucos simularam pânico total, rompendo a formação e fugindo para o fundo do vale. Kitbuka mordeu a isca com força. O instinto predatório mongol assumiu. Eles não resistiam a perseguir quem fugia. Gritando em triunfo, a horda galopou para dentro do estreito de Ain Jalut, esticando as linhas e abandonando a cautela. Eles corriam a toda velocidade para dentro da garganta do leão, crentes na vitória fácil. Quando a última unidade mongol entrou, a armadilha fechou com precisão. Das colinas, o exército principal de Qutuz emergiu como fantasmas. Milhares de cavaleiros mamelucos caíram sobre os flancos expostos. O rugido de surpresa mongol foi abafado por tambores de guerra ensurdecedores. O caçador tornou-se a caça em segundos. O pânico mudou de lado no campo de batalha, enquanto a realidade da emboscada destruía a confiança dos invasores. Cercados e com as costas nas montanhas, a mobilidade mongol evaporou. Arqueiros montados não tinham espaço para disparar e fugir. Foram forçados ao combate corpo a corpo, onde a armadura pesada e as massas mamelucas dominavam. A batalha virou um moedor de carne, uma confusão de poeira e aço, onde a habilidade individual valia pouco. A pressão do cerco estratégico anulava a vantagem numérica e a velocidade lendária da horda. Mas os mongóis eram veteranos e não se renderiam. Recuperando-se do choque, lutaram com ferocidade insana. Houve um momento crítico onde o flanco esquerdo mameluco começou a ceder. O medo ancestral dos demônios das estepes ameaçava quebrar a moral egípcia. Se a linha falhasse, a armadilha viraria um túmulo e o Egito estaria aberto à destruição. O destino do mundo balançou na ponta de uma espada naquele instante de dúvida mortal. Vendo o perigo, Sultão Qutuz protagonizou um ato heróico. Arrancou o capacete, lançou-o ao chão mostrando o rosto e avançou sozinho, gritando: "Wa Islama!" Esse gesto suicida eletrizou seus homens. Ver o líder arriscar tudo lembrou a cada soldado que não havia fuga. A vergonha de recuar virou fúria de combate. A linha mameluca endureceu como pedra, inspirada pela coragem de um homem que preferia a morte à derrota. Inspirados, os mamelucos contra-atacaram com violência renovada, empurrando os mongóis contra as rochas. Kitbuka continuou lutando, mas sua sorte acabou. Foi capturado no caos e executado. A visão da cabeça do comandante numa lança foi o golpe final. A horda invencível, pela primeira vez em gerações, conheceu a derrota total. O mito da invencibilidade foi despedaçado não por magia, mas por aço, sangue e uma estratégia superior. O massacre foi absoluto. Poucos mongóis escaparam vivos. A perseguição mameluca foi implacável, caçando sobreviventes por quilômetros. A arma secreta não era só tática, era a quebra psicológica do mito. Os mamelucos provaram que mongóis sangravam e morriam como qualquer homem. A aura sobrenatural de terror que paralisava nações inteiras dissipou-se. O mundo viu que o monstro podia ser ferido e, mais importante, podia ser morto.
A notícia de Ain Jalut voou mais rápido que o vento. No Cairo e Bagdá, o alívio foi indescritível. Pela primeira vez, o povo ousou ter esperança. A vitória salvou o Egito, a rota das especiarias e o conhecimento islâmico. Se os mamelucos falhassem, o renascimento cultural e científico futuro teria sido sufocado nas cinzas. A batalha não salvou apenas um país, mas a continuidade de uma civilização inteira que estava à beira do abismo. A arrogância foi o verdadeiro algoz dos mongóis. Eles subestimaram os oponentes, tratando-os como obstáculos triviais. Kitbuka ignorou o reconhecimento básico, confiando cegamente na superioridade passada. A batalha lembra que sucesso anterior não garante vitória futura. A complacência é o veneno dos impérios. Em Ain Jalut, os mongóis beberam desse cálice até a última gota, pagando o preço de sua soberba com a destruição de seu exército. A vitória teve ecos que salvaram a Europa. Com a derrota e a morte do Khan, o Império Mongol entrou em guerra civil. Hulagu, furioso, queria vingança, mas foi travado por conflitos internos com a Horda Dourada. A desunião mongol, precipitada pela resistência mameluca, impediu nova invasão em larga escala contra o Oeste. O continente europeu foi poupado porque os guerreiros do Egito quebraram a unidade da máquina de guerra mongol. Os mamelucos usaram tecnologia também. Relatos citam midfa, canhões de mão primitivos, para assustar cavalos e criar confusão. Eles uniram a arquearia das estepes com a ciência árabe. Essa fusão de táticas antigas e novas tecnologias foi precursora da guerra moderna. Eles não lutaram apenas com mais coragem, mas com mais inteligência. A inovação no campo de batalha foi o diferencial que a força bruta mongol não conseguiu superar. O legado de Ain Jalut legitimou os mamelucos. De escravos a salvadores, sua ascensão é improvável. Provou-se que nobreza não é sangue, mas competência. O sistema meritocrático, onde apenas os fortes subiam, criou uma máquina militar que defendeu o Oriente Médio por séculos. A vitória cimentou a ideia de que a liderança deve ser conquistada no campo, não herdada no berço, criando uma dinastia guerreira única na história. Mas a vitória trouxe traição. Na volta ao Cairo, a rivalidade entre Qutuz e Baibars explodiu. Baibars, sentindo-se injustiçado, assassinou Qutuz. O herói de Ain Jalut caiu pelas mãos de seu general. Baibars assumiu o trono, virando um sultão lendário, mas seu reinado nasceu do sangue de quem lutou ao seu lado. A glória da batalha foi manchada pela ambição política, mostrando que a luta pelo poder é tão perigosa quanto a guerra. Sob Baibars, o Egito floresceu. Ele reconstruiu fortalezas e criou um correio rápido que ligava o império. Entendeu que vencer a guerra era só o começo. Ganhar a paz exigia visão. Manteve pressão nos mongóis, garantindo que a ameaça não voltasse. Transformou uma vitória defensiva em era de domínio. Sua gestão provou que um grande guerreiro também pode ser um estadista, consolidando as fronteiras que Qutuz havia salvo. Ain Jalut é monumental. Marcou o limite da expansão mongol. Nunca mais avançaram além da Síria. A maré que varreu China e Pérsia quebrou na rocha mameluca. Foi o ponto de virada onde a história parou de expandir para o oeste e começou a consolidar, permitindo o surgimento das nações modernas. Sem essa barreira, o mapa mundi seria irreconhecível hoje. Foi o dique que conteve o oceano e permitiu que a terra secasse. Modernamente, vemos a importância da guerra psicológica. Os mamelucos venceram na mente antes do campo. Ao quebrar o medo, desarmaram a arma mongol. Isso ensina que moral e convicção multiplicam força. Um exército menor com causa inabalável pode derrotar uma força superior que luta por inércia. A mente controla a espada. A crença na possibilidade da vitória foi o primeiro passo para torná-la real contra todas as probabilidades.
O impacto cultural foi imenso. A arquitetura mameluca no Cairo, financiada pela riqueza salva, permanece como testamento. Cada pedra carrega o eco da vitória. A arte islâmica, quase extinta em Bagdá, encontrou refúgio e floresceu. Padrões e belezas criados nessa era ainda inspiram o mundo. A cultura sobreviveu porque homens de espada a protegeram, garantindo que a beleza não fosse apagada pela barbárie da conquista total. Pensar no e se é arrepiante. Se Baibars morresse ou Qutuz não tirasse o capacete, o efeito borboleta seria catastrófico. O Egito seria mongol. O Islã poderia virar religião minoritária. A Europa fraca enfrentaria a fúria de Hulagu. O mundo moderno foi desenhado naquele vale por homens que recusaram o inevitável. A nossa realidade atual é fruto direto daquela tarde de sangue e poeira na Galileia. A resistência destaca o poder da adaptação. Mamelucos eram primos distantes dos mongóis no estilo de guerra, mas adaptaram-se ao terreno. Não foram rígidos, foram flexíveis. Aprender com o inimigo e explorar fraquezas é marca de estrategista. A rigidez mongol os quebrou. A flexibilidade mameluca os salvou. A capacidade de evoluir táticas no meio da crise foi o que separou os vencedores dos cadáveres. Hoje o local é silencioso, campos agrícolas pacíficos. Não há grandes monumentos para a carnificina, mas o solo vibra com a memória de 1260. É solo sagrado de resistência. Visitar Ain Jalut é pisar onde o destino da civilização oscilou e pendeu para a continuidade. É um lembrete físico de que o futuro é escrito pelos bravos, não pelos espectadores. A paz de hoje foi comprada com a fúria de ontem. A história mameluca ensina sobre identidade. Homens sem passado ou nação construíram identidade na lealdade e causa. Mostraram que família não é só sangue, mas quem fica ao seu lado na batalha. Essa união, forjada na adversidade, foi mais forte que os laços tribais mongóis, que ruíram em guerra civil. A coesão do grupo foi a armadura impenetrável que nenhuma flecha mongol conseguiu perfurar naquele dia decisivo. Ain Jalut redefiniu a liderança medieval. Qutuz e Baibars não comandaram da retaguarda, estavam no sangue com os soldados. Isso criou um vínculo inquebrável. O soldado luta por dinheiro, mas morre por um líder que sangra com ele. Essa liderança pelo exemplo transformou medo em coragem fanática. Quando o general está na linha de frente, o soldado não ousa recuar. Foi essa presença física que manteve a linha unida. O declínio mongol pós-Ain Jalut foi irreversível. A aura de invencibilidade quebrada nunca voltou. Outras nações viram o sucesso e resistiram. Revoltas surgiram na Pérsia e China. A batalha foi a primeira peça de dominó, iniciando uma reação que dissolveria o maior império da história. A semente da liberdade foi plantada ali. A ideia de que o gigante podia cair espalhou-se, corroendo as fundações do domínio mongol. A preservação do Egito criou um refúgio intelectual. Eruditos, fugindo da Ásia em chamas, foram para o Cairo. Isso concentrou mentes brilhantes, impulsionando medicina e astronomia. A espada mameluca protegeu a pena, garantindo que a luz do conhecimento não apagasse na Idade das Trevas mongol. O progresso humano foi resguardado atrás dos escudos mamelucos, permitindo que a ciência continuasse a evoluir em segurança. A brutalidade da batalha não deve ser romantizada. Foi violência visceral, necessária para impedir um mal maior: o genocídio mongol. Às vezes, a história exige que homens capazes façam coisas terríveis para proteger a humanidade. Ain Jalut foi o mal necessário que barrou a aniquilação. A paz que se seguiu foi construída sobre uma montanha de cadáveres, um preço alto pago para garantir o futuro da região. A arma secreta não era um objeto. Era a união de inteligência e coragem desesperada. Era a capacidade de olhar o fim do mundo e dizer não hoje. Essa arma reside no espírito humano. Ain Jalut
prova que, não importa o inimigo, a determinação altera a realidade. Quando a estratégia encontra a bravura, o impossível torna-se apenas mais um desafio a ser superado pela vontade humana inquebrável. A narrativa fecha um ciclo de justiça. Mongóis, que viviam pela espada e terror, caíram pelo mesmo método. Criaram um mundo de força e foram destruídos por uma força maior. É um aviso a potências hegemônicas. Poder baseado em medo é frágil. Eventualmente surge alguém sem medo, e esse é o dia da queda. A tirania plantou as sementes de sua própria destruição ao subestimar a capacidade de resistência humana. Ao pôr do sol, em 1260, o mundo mudou. O pesadelo recuou. A civilização respirou, muitos sem saber o quão perto estiveram do fim. A história seguiu livre da monocultura de destruição. Aquele dia marcou o alvorecer de uma nova era de reconstrução. Onde haveria apenas cinzas, a vida continuou a brotar, provando que a esperança é mais resiliente que qualquer exército conquistador que marche sobre a terra. As lições ressoam hoje. Inteligência, alianças e resiliência são eternas. Mamelucos ensinam que preparação vence reputação. Eles estudaram o inimigo enquanto o mundo temia. Treinaram enquanto outros rezavam. Agiram. Por isso, herdamos um mundo rico em cultura, não um deserto de ruínas. A proatividade diante do desastre é a única garantia de sobrevivência que temos em tempos de crise absoluta. Fim da jornada épica. Vimos ascensão e queda, bravura e arrogância. Ain Jalut testa a vontade de sobreviver. Que a memória desses guerreiros inspire nossas batalhas. Eles seguraram a linha quando ninguém podia. Cabe a nós manter viva a memória de como a civilização foi salva. Eles fizeram a parte deles com sangue e aço. Nós fazemos a nossa, lembrando e aprendendo com seu sacrifício imortal. Essa batalha provou que a coragem reescreve o destino. Se sentiu a tensão de Ain Jalut, deixe seu like pelos caídos. Inscreva-se para descobrir quando a história quase acabou e ative o sino. Comente, eu jamais desistiria se tem espírito guerreiro. Compartilhe o vídeo, conhecimento é a única arma que ninguém tira. A história é feita por quem age. Junte-se à nossa legião e nos vemos no próximo campo de batalha.